Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Ocupo esta tribuna para tecer algumas considerações sobre a nossa comissão parlamentar de inquérito sobre transportes, política pública dos transportes no estado do Rio de Janeiro. Foi finalizado, está pronto o relatório. A notícia que eu tenho recebido é que amanhã sairá publicado, e aí nós vamos ter nas mãos um instrumento instrumento este colocado à disposição de todos os deputados e deputadas desta casa, exatamente para trabalhar a melhoria da política pública de transporte no estado do Rio de Janeiro. Eu acho isso fundamental. Esta comissão contou com a participação efetiva, por exemplo, da deputada estadual Marta Rocha, do deputado Nivaldo Molim, do deputado Flávio Serafim, do deputado Gilberto Palmares, do deputado Geraldo Pudim, do deputado Geraldo Tutuca, ou seja, uma comissão parlamentar onde a gente teve condições de se debruçar em cima dos problemas, ouvindo autoridades, ouvindo gestores, ouvindo usuários, ouvindo aqueles que promovem, são responsáveis exatamente pela realização desta política pública dos transportes do estado do Rio de Janeiro, ou seja, todos os segmentos que têm a ver exatamente com a política pública de transporte no estado do Rio de Janeiro, a gente fez condições, inclusive a representação dos usuários, a representação do transporte alternativo, tudo aquilo que poderia ser analisado de forma mais aprofundada, buscando entrar em alguns detalhes para entender e compreender exatamente o caos que se encontra esta política pública dos transportes no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que o nosso relatório é um documento que tem não só a legitimidade, mas tem a responsabilidade, a seriedade acima de tudo, como este assunto foi tratado, e num documento que é o relatório final, cerca de 300 páginas, 300 e tantas páginas, está lá de forma mais debulhada todas as questões que foram vistas, analisadas, inclusive com conclusões que significa exatamente no final do relatório as determinações que estão lá elencadas para serem colocadas em prática. Este relatório automaticamente ele será entregue numa visita logo a seguir ao Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, a própria FETransport, a própria Assembleia Legislativa, quer dizer, essas instituições e segmentos da sociedade que realmente têm muito a ver com aquilo que nada mais, nada menos do que a colocação em prática da política pública dos transportes no estado do Rio de Janeiro. De maneira que eu acho que a gente foi num rumo certo, tivemos pelo menos uma capacidade de conduzir da melhor forma possível esta comissão parlamentar de inquérito, e é claro que o final, com o seu relatório, coroa exatamente os trabalhos feitos com muita responsabilidade e voltada, acima de tudo, para a defesa do interesse público. Isto é bom que seja ressaltado. Então, eu acho que a nossa condução à frente dos trabalhos desta comissão parlamentar de inquérito vem
traz a nós esta tranquilidade e às vezes até nos sentimos gratificados pela conclusão final desse trabalho. Então eram essas considerações que eu gostaria de fazer e também ele será franqueado para todos os deputados e deputadas desta casa e não só os parlamentares. Queremos deixar franqueado o acesso a este relatório a todos aqueles que terão interesse em ler, principalmente as determinações, até para depois começar a fazer, se for o caso, algumas cobranças a nós, parlamentares aqui da casa, em relação a ações que devam existir no sentido de cumprir aquilo que está lá como determinação, que significa um avanço na melhoria daquilo que a gente espera da política pública de transporte do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer acerca da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre política pública do transporte do Estado do Rio de Janeiro.